Bom, quando a gente está falando de número natural, você sabe que todo número natural, ou ele é primo ou ele é chamado número composto. Você já ouviu isso? Já ouviu essas expressões? Então, o 12, aqui na sua tela, por exemplo, ele é um número composto. Por quê? Porque é possível escrever o 12 como fatores primos. Ou seja, é possível decompor o número 12 em fatores primos. E aqui está a forma fatorada do 12. Então, o 12, ele de um lado está na sua forma multiplicada. E do outro lado, ele está na sua forma fatorada. O mesmo acontece com o 8. O 8, de um lado, está na sua forma multiplicada, e aqui o 8, que é 2 ao cubo, na sua forma fatorada. É possível fazer isso em muitos casos com expressões algébricas também. É claro que um número natural, por exemplo, nem sempre você consegue escrever um número na forma fatorada. Quando o número for, por exemplo, um número primo, 2, o 13, por exemplo, o 7, são números primos, são números que você não consegue escrever na forma fatorada, como o produto de fatores primos, porque eles já são números primos. Quando nós estamos falando de expressões algébricas, algumas expressões algébricas nós também conseguimos fatorar, outras a gente não vai conseguir. Nós temos aqui o exemplo da expressão algébrica 2x menos x ao quadrado. 2x menos x ao quadrado está na forma multiplicada. E x que multiplica 2 menos x é a sua forma fatorada. Então, nesse caso, foi possível fatorar a expressão. Observe que se você aplicar a propriedade distributiva aqui, ó, você multiplicar o x por 2 e em seguida multiplicar o x por menos x, você vai obter exatamente a expressão 2x menos x ao quadrado. Então, nessa aula, nós vamos iniciar os casos de fatoração de expressões algébricas. O primeiro caso de fatoração que nós vamos dar atenção é o que nós chamamos de fator comum. É quando a gente consegue olhar para uma expressão algébrica e a gente identificar que os termos dessa expressão algébrica têm um fator comum, como foi o próprio caso do 2x menos x ao quadrado. Observe que nesse caso aqui, cada um desses dois termos aqui tem um fator comum que é exatamente o x. Então, eu posso colocar o x em evidência, é assim que a gente chama. Vou colocar o x em evidência. O x vai ser um dos fatores da nossa expressão na sua forma fatorada. E o outro fator vai ser 2 menos x. Observe que se você aplicar a propriedade distributiva aqui, ó, x, se você multiplicar por 2, você volta para 2x. E esse x, se você multiplicar por menos x, você volta para menos x ao quadrado. Ah, Luiz Antônio, mas esse caso aí é fácil, você deve estar pensando, estava lá em cima, né? Bom, eu vou te dar agora um pulo do gato, assim, um macete, né? Não sei se eu posso chamar de macete, mas é um método prático para você conseguir fatorar expressões. É só você pegar cada um dos termos originais e você dividir pelo fator comum. Aqui no meu rascunho, eu vou efetuar essas divisões. Então, pega o primeiro termo, que é 2x, e escreve na forma de fração, ó, 2x dividido por x, que é o fator comum. Você vai obter quem? Você vai obter 2. Então, 2 é o primeiro termo que vai aparecer dentro do parênteses aqui. Depois você pega o menos x ao quadrado e divide por x também. Se você dividir menos x ao quadrado por x, você vai obter menos x. Não pode errar esse tipo de divisão, não é, pessoal? E aí você vai obter o segundo termo dentro do parênteses aqui, ó, menos x. Vamos praticar então? Vamos lá? Outro exemplo aqui, ó. Eu quero fatorar essa expressão algébrica aqui, 2x mais 4y menos 6. Vamos lá, nós temos uma expressão algébrica com três termos. 2x é um termo, 4y é outro termo e menos 6 é outro termo. Você consegue identificar, assim, um divisor comum de 2x, de 4y e de menos 6? Você conseguiu observar que esse divisor comum é o 2? Então, o 2 é o que chamamos de fator comum.
Então, o 2 vai ser um dos fatores da nossa expressão. E agora a gente vai abrir um parêntese. E como é que eu vou descobrir quais são os termos que vão aparecer dentro desse parêntese? É muito fácil. Vou lá para o meu rascunho agora. Vou pegar cada um dos termos da nossa expressão e dividir pelo nosso fator comum. 2x dividido por 2, 4y dividido por 2 e, em seguida, o menos 6 dividido por 2 aqui pertinho de mim. Bom, se eu dividir 2x por 2, eu posso simplificar o fator 2 que aparece em cima e embaixo e o que sobra, x. Beleza. A outra divisão, se eu dividir 4y por 2, você obtém 2y. E se você dividir menos 6 por 2, você obtém menos 3. Então, tá aí. Nós conseguimos identificar os 3 termos que vão aparecer dentro do nosso parênteses. Então, vou escrever, ó, x mais 2y menos 3. Tá aí. Difícil? Não, bem tranquilo, né? Então, se eu aplicar a propriedade distributiva aqui, ó, eu volto para a nossa expressão original. Ó. 2 vezes x, você obtém 2x. 2 vezes 2y, você vai obter 4y. E 2 vezes menos 3, você vai obter menos 6. Beleza? Sempre tira a prova real, tá legal? Sempre tira a prova real. Sempre, toda vez que você fatorar uma expressão algébrica, você efetua a multiplicação para saber se você vai conseguir voltar para a expressão original. Vamos lá? Mais um exemplo? Vamos praticar. O segredo é esse, pessoal. O segredo é praticar. Vamos lá. Próxima expressão algébrica, ó. X ao quadrado menos xy mais 7x. Qual é o fator comum? Qual é o fator que aparece nos 3 termos da nossa expressão algébrica? Conseguiu identificar que é o x? Muito bem, se você já identificou que é o x, você está no caminho certo. Então, nós vamos colocar o x em evidência e vamos abrir um parênteses. E aí, qual é o pulo do gato? Vamos lá? Vamos escrever 3 divisões aqui, ó. X ao quadrado dividido para x, é a primeira divisão, menos xy dividido para x, e a última divisão é 7x dividido para x. Tá bom? Se a gente dividir x ao quadrado por x, o que a gente obtém? X. Se a gente dividir menos xy por x, o que nós vamos obter? Menos y. E se dividirmos 7x por x, a resposta é 7. Então, encontramos os 3 termos que vão aparecer dentro do nosso parênteses para a gente fatorar isso aí. Então, dentro do parênteses vai aparecer x menos y mais 7. Quer saber se está certo? Qual é o segredo? Propriedade distributiva. Aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado, certinho. X vezes menos y, você vai voltar para menos xy. E, finalmente, x vezes 7, você vai voltar para 7x. Então, a nossa fatoração está correta. Mais um exemplo, vamos lá, para a gente ficar forte nisso. O segredo é você repetir, cara. O segredo é você refazer, não tem jeito. Y menos y ao cubo. E aí? Qual é o fator comum? Qual é o fator que aparece aqui nesse termo e também aparece nesse termo aqui? Já conseguiu identificar? Muito bem, y. Então, o fator comum é y. Y vai multiplicar 2 termos que vão aparecer dentro do parêntese. Vamos para o nosso rascunho aqui, ó. Vamos dividir y por y. Isso dá 1. Vamos dividir menos y ao cubo por y. Isso dá menos y ao quadrado, tudo bem? Então, estão aqui, ó, os 2 termos que vão aparecer dentro do parênteses. Então, tá aí, ó, 1 menos y ao quadrado. Efetua aí a propriedade distributiva e verifica se volta para a expressão original. Último exemplo aqui para a gente finalizar essa aula de fatoração pelo caso fator comum.
Pode aparecer fração, Luiz Antônio? Pode, claro que pode. Então, qual é o fator comum aqui, ó? Em x sobre 2, x ao cubo e 6x ao quadrado. Conseguiu observar que o fator comum é x? Se você conseguiu observar, que bom, você está no caminho certo. E aí a gente vai abrir um parênteses aqui, tá vendo? E aí a gente vai encontrar os 3 termos aqui dentro. Luiz Antônio, mas eu não sei dividir quando aparece fração. Calma, fica tranquilo. Então nós vamos dividir x sobre 2 para x. Nós vamos dividir x ao cubo também para x, e a última divisão é 6x ao quadrado para x. Não tem mistério dividir com frações, pessoal. Isso aqui é divisão de fração. Qual é a regrinha? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Como a nossa segunda fração é x, que aparece aqui no denominador, tá vendo? O inverso de x é 1 sobre x. Ao multiplicar x sobre 2 vezes 1 sobre x, observa que tem um fator que aparece em cima igualzinho embaixo. Então, a gente pode simplificar, ó, e aí a gente fica com 1 sobre 2. Dividindo x ao cubo para x, a gente vai obter x ao quadrado. E dividindo 6x ao quadrado para x, nós vamos obter 6x. Então, com isso, nós encontramos os 3 termos aqui, ó, que vão ficar dentro do parênteses. Então, vamos ficar com 1 meio mais x ao quadrado mais 6x. Aplica a propriedade distributiva, multiplica, ó, esse x por meio, depois esse x por x ao quadrado e depois esse x por 6x, você vai obter exatamente a expressão original, que era x sobre 2 mais x ao cubo mais 6x ao quadrado, pessoal. E qual é o segredo, Luiz Antônio? O segredo é exercitar. O segredo é praticar, dedicar parte do seu tempo, um pedacinho do seu dia para refazer esses exercícios aí. Eu tenho certeza que você vai superar as suas dificuldades. O segredo é disciplina, não tem jeito. A mesma coisa quando a pessoa está querendo perder peso, quando a pessoa quer emagrecer. O que a pessoa precisa? A pessoa precisa de motivação ou disciplina? Será que a pessoa vai estar todos os dias motivada a não comer, a fazer atividade física? Não. Ela tem que ter disciplina. A mesma coisa é você para estudar. Você tem que ter disciplina. Nem todos os dias nós estamos motivados. Porque é muito fácil estudar no dia que você está motivado, no dia que você está empolgado, quando você se depara com um assunto mais fácil. Agora, o difícil é você estudar quando você está com sono, quando o assunto é um pouco mais complexo, quando você não está se sentindo bem. Então, o segredo é ter disciplina. Vai por mim. Um grande abraço e até a próxima aula.